Hoje eu quero falar com vocês sobre o benefício da presença, os benefícios do estado de presença, da prática de presença, de estar presente. Porque essa é uma coisa muito falada e sugerida, né? Estar mais presente, meditar, cultivar a atenção plena. Só que, às vezes, a gente pode se perder sobre os benefícios sobre isso, porque eu estava, inclusive, meditando, e aí me veio de falar sobre isso, né? Foi uma inspiração que eu recebi em meditação, porque não adianta eu falar para você, medite, esteja mais presente, pratique atenção plena, se você não tem clareza sobre esses benefícios. Faça yoga. Então, eu estou aqui para compartilhar sobre isso, meio que relembrar isso, dar acesso a quem não tem esse conhecimento também. Porque quando eu comecei a praticar, já falei sobre isso aqui no vídeo do meu despertar espiritual, o que me inspirou à prática foi a leitura do Poder do Agora, que é o livro do Eckhart Tolle, que eu já falei aqui também sobre isso. E essa manhã eu estava buscando um livro para ler. E aí eu peguei esse livro que está aqui, que é Praticando o Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Ele é fininho, então esse livro é um resumo, alguns trechos do O Poder do Agora, que é um livro mais grosso, para quem não leu. E eu acho essencial a gente ter essa inspiração dos benefícios, né? O que que eu estou fazendo, o que que eu estou ganhando com a meditação? Então esse vídeo é para trazer muita clareza sobre os benefícios da prática da presença, que foi uma coisa que renasceu em mim de alguma forma, porque por mais que a gente já saiba, hoje em dia a gente vai perdendo muito a presença com o uso do celular, o excesso de informações. Quando a gente escuta sobre os benefícios ou lê um livro, eu sempre que eu leio, aquilo ali me inspira muito para o meu dia. Por isso que eu leio todas as manhãs, porque eu recebo uma inspiração para passar o dia. E é isso, à medida que a gente vai ficando em celular, na verdade a mente, ela nos pega muito fácil. Por quê? Porque a gente tem objetivos, né, no nosso dia, a gente tem objetivos de conquistar as coisas, de realizar as coisas. Então, muitas vezes a gente fica muito fixado no que a gente precisa fazer ou no que a gente quer criar e elaborar, e é muito fácil sair desse estado de presença. E hoje foi muito bom porque eu tive a inspiração desse livro, eu assisti um vídeo também que me inspirou muito aqui no YouTube. Então eu vou contar para vocês sobre os benefícios que eu separei aqui para falar sobre a prática da presença. E também sobre como praticar, como é essa prática. Então, o primeiro ponto aqui que eu coloquei é paz interior e contentamento. Quando a gente está mais presente, a gente começa a sentir mais paz interior. Porque, naturalmente, quando o pensamento desacelera, né, a gente desacelera a mente e diminui o fluxo dos pensamentos, naturalmente essa conexão com o ser gera paz. Porque está totalmente conectado os pensamentos com o que a gente sente, com as emoções. Às vezes a gente está nesse estado ansioso ou alerta, fora do agora, com excesso de pensamento, é isso, o que eu vou fazer, eu preciso fazer aquilo, e sempre buscando as respostas na mente. Então, essa é a desconexão com o nosso ser. Estar presente é realmente você observar os pensamentos e se separar dos pensamentos. Aqui no livro, ele diz assim, ó, como é que a gente se liberta da mente, né? Já que é a mente que nos tira a paz. Ele fala sobre ouvir a voz na nossa cabeça, observar o pensador. Existe uma voz na nossa cabeça, são os pensamentos. Quando você está presente escutando, você se separa dessa voz. Você precisa não julgar esses pensamentos. Você só precisa estar presente. Então ele fala, comece a ouvir a voz na sua cabeça, tanto quanto puder. Preste atenção principalmente a padrões repetitivos de pensamento. Então, isso é observar o pensador. Ele fala para a gente ser imparcial, não julgar a voz. Não julga, aí você está pensando as coisas. Não julga, não entra em julgamento, apenas observa. Quando você começa a observar, o que acontece é, você fica consciente não só do pensamento, mas também de você mesmo como uma testemunha daquele pensamento. Então, você começa a testemunhar um pensamento.
E aí uma nova dimensão da consciência acabou de surgir. Você sente uma presença consciente quando você testemunha o pensamento, que é o seu interior mais profundo, por trás ou por baixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente. Então, ele perde a força, porque a mente não está mais recebendo energia gerada pela sua identificação com ela. O que acontece quando a gente não pratica a presença? A gente vai gerando uma identificação com a mente muito grande. Essa identificação é justamente você achar que você é a sua mente, né? Você é os seus pensamentos. Quando você começa a observar, você já vai se separando. Não sei se está sendo clara a explicação, mas tem coisas também que só dá para entender na prática. Então, é importante isso, você observar. E aí, quando o pensamento vai se afastar, quando ele perde a força, né, a mente perde essa energia, você não está mais identificado, você está separado do pensamento, você tem uma interrupção no fluxo mental, que é um espaço de mente vazia. Então, esse espaço de mente vazia, ele vai ser curto no início, mas depois ele vai aumentando com a prática. E são esses espaços que traz uma serenidade e paz interior, que é o começo do estado natural de nos sentirmos em unidade com o ser. Normalmente é encoberto pela mente. Então, o ser, nosso ser, né, que aqui Eckhart Tolle, ele iguala o ser com Deus. Para ele é a mesma coisa, ser e Deus. São só palavras diferentes, mas ele prefere falar ser. Então, ele fala que Deus é o ser. Ele prefere falar ser porque não tem carga de rótulos. Quando a gente fala Deus, muita gente linka com uma entidade finita. E ele fala que isso é reduzir o infinito, invisível, a uma entidade finita. Que muitas vezes você fala Deus, você pode ter essa visão. Eu acho muito legal do Eckhart Tolle, da linha espiritualista, que é muito simples. É muito simples e muito poderosa. Sabe, essa simplicidade do ser. Ele não complica. É justamente você estar mais presente, você estar mais em contato com o ser e você sentir essa paz, essa serenidade, paz interior. Esse é um modo de você praticar a presença. Observar os pensamentos. Esteja atento para os seus pensamentos. E ele fala que essa presença é, em essência, nós mesmos e algo muito maior do que nós ao mesmo tempo. E é algo que a gente não consegue definir, que é quem somos. É indefinido isso. Porque é algo que não dá para colocar em palavras e é infinito. Então, esse é o mais profundo autoconhecimento que não tem definição sobre quem somos, né? Outra forma de fazer isso, eu já estou adiantando a prática, mas tudo bem. Também a gente pode criar um espaço no fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Então, na vida diária, é possível pôr isso em prática dando total atenção a qualquer atividade rotineira. Ele fala muito sobre a gente transformar aquela ação em um fim em si mesma, e não um meio para atingir o objetivo. Por exemplo, uma atividade bem comum. Você vai lavar a louça ou você vai passar pano no chão, arrumar a sua casa, limpar. Quando você faz isso pensando no objetivo final, eu quero que ela fique limpa, meio que você sai do estado de presença. Você só pensa no que você quer. Eu quero acabar com essa louça, tem que ficar limpa. Quando o fim se torna a atividade e não um meio, tipo, não é um meio para você ter a casa limpa, você fazer aquela atividade, mas é o fim. Você se torna presente. Isso é um desafio da gente fazer, porque muitas vezes a gente quer sempre ir para o próximo passo. A gente faz muitas coisas para o resultado, né? Para ganhar o resultado, para ter um resultado. E aí a gente sai da presença, da prática em si, do estado de atenção plena, fazendo aquilo ali. Eu sempre dou esse exemplo também quando eu falo sobre praticar atenção plena, que é, você vai lavar a mão, esteja presente, sinta a água correndo pelas suas mãos, o sabonete, o cheiro. Vai lavar a louça, faz aquilo com maior presença. Então, a paz interior, o contentamento. Contentamento é você estar em satisfação com esse momento. Você fica mais neutro também diante das coisas. E neutro é você adquirir maior resiliência emocional. Então, assim, quando você pratica, você vai aliviando os pensamentos, você está mais presente, você tem essa paz interior por causa
da eliminação de pensamentos, contentamento, porque está tudo bem, porque você não está insatisfeito, porque o que gera insatisfação são muitos pensamentos que vêm, muito julgamento, gente. A mente tem muito julgamento sobre a vida, sobre você, sobre os outros. E quanto mais você fica nas redes sociais, mais isso acontece, né? E a resiliência emocional também, como você está muito presente, as coisas acontecem, você consegue lidar de um lugar de neutralidade, que é isso, você não rotula. Essa prática de não rotular a mente, não rotular os pensamentos, porque isso é muito importante. Não adianta você observar os pensamentos e ficar rotulando eles, né? Então, quando você treina não rótulo, naturalmente o que você vai ver fora, o que vai acontecer com você na vida, você também vai ter esse hábito de não rotular. E aí você tem mais resiliência emocional, você passa por situações que antes você rotularia, como bom, ruim, certo, errado, e isso gera um desgaste emocional muito grande, né? O rótulo da experiência que você está vivendo. Clareza e inspiração é outro ponto, porque com presença você tem clareza. Eu estava meditando e me veio a ideia de falar aqui sobre os benefícios da meditação. Me veio a ideia de transbordar o que eu estava sentindo ali na hora. Quando você está fazendo algo que é tão benéfico, em que eu estava me sentindo tão bem, eu me emocionei durante a prática de meditação, você quer passar para os outros aquilo. Não adianta só falar medite. Como eu falei, para quem não lê e não se inspira, e não pratica e não sabe dos benefícios, é preciso falar antes dos benefícios que ela vai ganhar com aquilo. E aí te vem inspirações, ideias, você tem mais clareza sobre o próximo passo. Eu acordei hoje sem clareza, sem. Às vezes você tem o seu propósito, seus objetivos, mas às vezes no meio do caminho você perde um pouco. Você perde um pouco desse propósito, você fala, será que é isso mesmo? Você começa a colocar dúvida, né? Então, só o que vai, gente, nos ajudar realmente é a não mente, é você estar em um estado de presença, que você está com o seu ser, você está com Deus, e a inspiração para o próximo passo vem, a clareza vem, e conexão com Deus, né? Isso tudo é isso, é a conexão com Deus. Você está no ser. Eu me identifico muito com a linha do Eckhart Tolle, que é essa simplicidade sobre Deus também. É o infinito, é o invisível, é a fonte, está aqui, está na presença. Ontem até vi um conteúdo também que falava que, eu não lembro como que ele falava, mas que é respiração. É o ato de respirar. Calma e paciência. Bom, hoje eu tô muito mais calma. Eu postei um vídeo ontem, que eu gravei ontem mesmo aqui, e ontem eu acordei super. Já tinha dormido com a mente acelerada, acordei com a mente acelerada. A gente tá, né, com uma energia bem aquariana, que traz aceleração. Tem dias que vai estar mesmo, e você vai se sentir um pouco mais agitado. Mas quando você traz a presença, é aquilo, tudo inclina, mas só a consciência determina. Então, eu tô tão calma agora, que eu tô até mais lenta. Se você vê eu falando no vídeo passado e nesse, você vai achar que são duas pessoas diferentes, não é a mesma pessoa. Então, essa calma, essa paciência, sai dessa aceleração, dessa agitação, e aí diminui também a ansiedade. É simplesmente, gente, o pensamento, o excesso de pensamentos que gera todas essas emoções. As emoções que a gente fala negativas, que a gente não fala negativas para elas serem negadas, mas sim para a gente entender que elas nos trazem um malefício, porque trazem uma química que danifica o nosso corpo, e a gente entende isso porque a gente também não se sente bem. Então, como que você se sente bem? A gente fala de bem-estar. Se sente bem, presente. Porque você está livre dos pensamentos. São pensamentos. Geralmente, o que acontece? O pensamento, ou ele é sobre futuro, preciso fazer aquilo, preciso resolver, preciso conquistar, ter, ser, ou passado. Eu fiz, não ficou bom, aí você fica ali no passado remoendo. Ou o pensamento é sobre algo, sobre o agora que você rotula, o tempo todo rotulando, julgando a experiência atual. Então, isso gera emoções. Emoções de ansiedade, medo, ansiedade, tristeza. Então, todas as doenças mentais nascem também do excesso de mente. Então, se você quer ter menos ansiedade, menos medo, menos preocupação, você precisa estar mais no agora. Atenção
e qualidade nas ações. Então você está mais atento quando você está menos na mente. Você está atento ao seu entorno, você está atento aos seus pensamentos, né? Então você consegue estar mais observador, e aí isso gera mais presença ainda, porque você está observando o pensamento. O que você acha, quando eu falo assim, observa o pensamento, você pode achar que você não vai parar de pensar. Quando você vai observar, você vai continuar pensando, mas não é, porque quando você observa e não julga. Por que que não julga? Não é porque é errado que é certo, porque o julgamento sobre o pensamento que você está tendo é mais um pensamento. Todo julgamento é mais um pensamento. Então você só aumenta o pensamento, o fluxo mental. Quando você observa, você está só observando. É natural que a consciência seja ativada, a consciência que está observando. A mente perde energia que você não está mais dando. Então o pensamento vai embora. O pensamento vai embora. A confirmação. E aí, você está mais atento sobre tudo que está acontecendo, você não perde a experiência, você faz as coisas com mais qualidade, com mais amor, né? Porque você está presente nas ações. Aquilo ali tem uma qualidade maior, tem uma energia de amor, que é quem a gente é realmente. E também, gente, autoconhecimento. Autoconhecimento, a gente fala assim, eu queria muito me autoconhecer. E é legal, né? Eu sempre falo aqui sobre fazer um mapa, é muito legal você entender as suas tendências, desafios, as suas potências. Só que o mais autoconhecimento, eu acredito que seja a observação dos seus pensamentos, que é sobre quem você está, né, agora. Então você observa os seus pensamentos, você está próximo de você. Quando você está meditando, você está muito próximo de você. Você se aproxima muito. Esse é o autoconhecimento. Eu estou próximo de mim. Você conhece pessoas que você tem intimidade. Estar íntimo de si mesmo, estar próximo. Meditação traz essa proximidade. E aí você entende o que você está pensando, você observa. E como o pensamento vai embora, quando você observa sem julgamento, você vai entrando em contato com o ser, com quem você é em essência, com Deus em você. Então, é o maior autoconhecimento que tem, né? Porque você está em contato com a sua essência, você está sentindo a presença. Porque o ser é isso, ele não pode ser definido, mas ele pode ser sentido, você sente. Então, se autoconhecer é estar sentindo quem você é, estar em presença. Você está entrando em contato com a verdade mais profunda. E a verdade de quem você está. Porque quem você está são seus pensamentos. Nasce ali, né? E aí vai as ações que vão vindo após. Então, assim, agora eu vou falar sobre como que você pode praticar. Eu sei que muita gente tem dificuldade para meditar. Quando eu comecei a meditar, eu já falei aqui sobre, né? Mas era muito difícil. Por quê? Porque a mente está muito turbulenta. São muitos pensamentos, fica difícil. Quem não tem o hábito de fazer, não tem contato com o corpo também, fica mais difícil você, quando você volta a atenção para você, quando você não tem o hábito de fazer isso, você pode sentir até um nervoso, né? Mas, gente, não tem outro jeito senão começar. Começar com pouco. Faz 1 minuto. Comece com a yoga, comece movimentando o corpo, começa sem estar parado. Começar parado, eu acho que é pior. Eu acho que é mais difícil. Se você está começando, faça yoga. Porque yoga é um movimento do corpo que você faz com presença. Ou então, faz alguma dança. Outra opção, se você não quer fazer yoga, e se você quiser fazer yoga, se inscreva no meu canal, Daily Yoga, vou deixar aqui na descrição o link, que lá tem práticas gratuitas, né? No canal do YouTube. Tem práticas de iniciante só, tem práticas de todos os níveis, de avançado. Outro jeito é você colocar uma música e começar a movimentar o seu corpo. Ah, eu não sei movimentar. Sabe sim que é uma maneira de se movimentar? Você pensa nas articulações. O que são as articulações? São esses espaços aqui, esses ligamentos, né, que geram movimento. Por exemplo, aqui tem movimento. Você pode começar a movimentar as articulações, ó. Foca nas articulações que geram movimento e você vai dançando. Esse é o caminho da dança. Para quem não sabe, tô dando essas dicas, porque eu sou professora de yoga, sou licenciada em dança também. E esse é o caminho de você criar dança. Dança. A minha faculdade, ela não é, para quem não sabe, faculdade de dança não é sobre
Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso, mas é sobre você criar. E aí, é isso, assim. Então, você começar a entrar em contato, estar consciente quando você se movimenta. Porque, assim, eu malho, faço atividade física mais pesada, mas eu não acho que essa seja uma indicação para você se conectar com o seu corpo com presença, porque na malhação você está sentindo muita dor, é diferente. Então, eu te indico a fazer esse tipo de movimento. Ou uma dança que você vai assim, mexendo o seu corpo e respirando, sempre a respiração, gente, respiração. Você começar a habitar o seu corpo. E aí depois você começa a meditar. E meditação é o mais profundo autoconhecimento, você se perceber a um nível mais profundo. E aí eu tenho curso aqui sobre meditação para você começar com pranayamas, né? O curso é Ser Equilíbrio sobre meditação. Hoje, gente, foi o primeiro dia que eu tô retomando essa coisa. Eu já estava sentindo que eu precisava retomar a base, que a base para mim foi o Eckhart Tolle. Foi a leitura do Poder do Agora, a prática do Poder do Agora, a conexão com o ser. Tô retomando isso. Porque era uma coisa que eu já sabia, né? E o conhecimento, ele não importa quando você não pratica. Se você não está praticando, ele perde a força. Não existe mais. Praticamente não existe, porque é abstrato, né? Está em um lugar de abstração e não de prática. Então a prática é importante. Pratique. E eu espero que esse vídeo tenha te inspirado a praticar. Ou inspirado a ler o livro e ter mais inspirações, porque nada supera o livro. Mas se você tem dificuldade de ler, eu espero que realmente te inspire a você fazer yoga, a você começar isso, se você não faz ainda. Porque às vezes fala, você perde, é isso. Eu espero que tenha renovado a seu entendimento sobre os benefícios. Não só porque falam que é bom, mas porque é bom. Por que é bom? E você só vai saber disso quando você praticar e sentir. Realmente, eu espero então que você pratique e sinta. Me diz aqui se te ajudou. Até o próximo vídeo. Namastê.